forma o sabor de uma refeição, de um alimento? É uma mistura do gosto, né? Que aí envolve uma questão de áreas da língua, né? De paladar, e o outro que se une ao aroma, ao que o nariz absorve. Então não tem um sem o outro. Vocês já experimentaram comer com o nariz entupido, gripado? Você não sente o gosto, parece que você não está comendo, você não está sentindo nada, é horrível, né? Então é a mesma coisa quando você está com a boca metálica, por causa de algum problema, remédio, alguma coisa, você também não consegue sentir, você só engole aquilo. Então claramente eu provando para vocês que o sabor das coisas é uma junção entre o aroma, né, o cheiro e o paladar. Então é isso que as especiarias e as ervas te proporcionam, elas não te dão muito visual. Sim, eu uso ervas tipo como a salsa, por exemplo, a cebolinha. Eu uso as ervas frescas de preferência também com uma questão estética. Mas a função principal das especiarias e das ervas é uma questão de aromas, cheiros e sabor, paladar. E por que elas têm isso? Por que elas produzem isso? Porque elas têm componentes químicos extremamente voláteis. O que é volátil? São moléculas muito pequenas que se soltam no ar muito facilmente e elas flutuam no ar. E aí quando você capta com o nariz, né, você forma um aroma. E quando você põe na boca, né, carreado, transportado pelo alimento que ela entrou em contato, porque ele solta no ar e solta no alimento esses compostos voláteis, que a gente chama de, olha só, o grande mágico de tudo. A grande magia está nos óleos essenciais. Eles são os responsáveis por isso. E é eles também que a gente com eles que a gente tem que se preocupar. Porque se a gente não souber preservar eles, se perdem, e aí a especiaria ou a erva também não vai funcionar para muita coisa. Então eu tenho que entender, né, que esse óleo tem essa capacidade. Cada erva, cada especiaria tem um óleo em específico, tem um composto, um componente mais ou menos volátil, dependendo da variedade, né? Elas soltam esse óleo e ele perde esse óleo de uma maneira mais rápida que uma ou que outra. E também tem muito a ver com a concentração, né? Por exemplo, o alecrim, né? O alecrim tá ali atrás de mim, ó. Olha lá ele aqui, ó. O alecrim, por exemplo, ele tem uma alta concentração de óleo essencial, né? E o óleo dele é muito volátil, porque eu tô aqui sentado e ele tá cheirando ali atrás de mim, né? Não sei se você consegue sentir, mas, cara, fantástico. Diferente já do louro. O louro tem uma concentração grande também, mas não tanto quanto o alecrim. Mas ele não é volátil. Ele é muito pouco volátil. Você não sente o cheiro do louro assim, só você quebrar a folha e esfregar ela na mão, né? Da mesma forma, a salsa, os aromas dela são menores, né? A cebolinha também. Essas são ervas mais usadas para decoração. E o orégano, que ele tem uma concentração boa de óleo, né? Então ele também cheira mais forte. Então, sabendo disso, né, eu entendendo essa característica de cada um tem menos ou mais óleo essencial, né, eu consigo entender também, junto com as especiarias, eu consigo entender qual que é a hora que ela entra na preparação. Porque também não adianta eu usar de uma maneira errada. A finalidade não vai ser atingida. Tem erva que eu tenho que usar só no final, né? Tem erva que quanto menos eu cortar, melhor, né? Porque quanto mais eu pico aquela erva, mais ela vai soltar os óleos, vai perder esse óleo mais rapidamente, né? Então, se eu colocar ela inteira, como o louro, por exemplo, ela solta, eu posso colocar no começo da preparação, porque ele tem uma quantidade boa de óleo essencial, mas ele não perde tão fácil. Então eu coloco no feijão, por exemplo, ou num cozido, numa carne, numa sopa. Coloco no começo, não pico ele, não tem necessidade. Ele vai até soltar mais gosto. O alecrim eu posso colocar no começo da preparação, no meio. No final talvez fique um pouco mais forte, mas também pode, né? Uma batata dourada lá, eu coloco o alecrim no final, depois que ela já dourou bem.
que aí ele fica mais aromático. Então, se eu coloco no final, eu permito que esse óleo essencial, esse composto volátil, ele venha para o meu nariz, né? Se eu coloco no começo, ele vai, com o cozimento, ele vai se perdendo um pouco, né? E vai também se juntando com as moléculas da comida, dos ingredientes que estão ali. Então você vai sentir mais no paladar, entendeu? Já as ervas com uma quantidade menor de óleo essencial, a cebolinha, a salsa, o coentro também, a hortelã, que geralmente, olha só que bacana, hein? Se liga na visão aí. Que é um entendimento que eu vou passar para vocês, que eu demorei um tempo para entender, tá? Li alguma coisa sobre, mas não dessa forma. Esse conhecimento é conhecimento meu, tá, galera? As folhas, né, as ervas mais, vamos dizer assim, que sobrevivem em condição mais extrema, de calor, de sol, né, solos pobres, ela é mais adaptável, né? A folha dela é mais fechada, é mais seca. São ervas mais secas, elas têm uma concentração maior de óleo essencial. Por quê? Porque o óleo essencial, ao mesmo tempo que ele é uma coisa boa para os humanos, né? Ele é um fator de defesa da planta, sabe? Ao mesmo tempo, ele é um fator de defesa e um fator de reprodução. Porque ao mesmo tempo que ela solta aquele óleo essencial, que é muito volátil no ar, ela consegue chamar a atenção de polinizadores. E da mesma forma que também ela repele, né, invasores, fungos, né, insetos que não são desejáveis, esse óleo essencial repele. Então, quanto mais, vocês entenderam que quanto mais essa planta sobrevive em situações mais extremas, maior é a concentração de óleo essencial, maior é o cheiro. Então as folhas geralmente são menores, né? Como o orégano aqui, olha que folhinha pequenininha, mais peludinha, mais sequinha, né? O alecrim, a folha é muito pequena. O louro, a folha dela é bem seca mesmo, né? Você quase não precisa botar para secar, para guardar. Mas tem que pôr, tá? Quando ele é fresco, senão ele mofa tudo. Experiência própria. Tem que botar no sol para secar. Isso a gente vai falar depois. É uma das maneiras de você preservar essas ervas. Principalmente essas mais secas, né? Naturalmente mais secas. Elas aceitam ser secas mais facilmente. Então vocês entenderam que quanto mais sobrevivente a planta, mais ela tem, maior concentração de óleo essencial ela tem, que é um modo de defesa. E quanto mais úmida, né? Mais, como é que eu posso dizer? Mais fresca é a erva, mais dependente de condições mais regulares, né? Então você não consegue plantar, por exemplo, salsa e cebolinha sem regar diariamente, ela vai morrer. O louro, o alecrim, o orégano, você nem pode molhar tanto assim, né? Você tem que molhar menos, porque eles são de condições mais extremas. Então você pode até hidratar demais. Então essas que precisam de mais água, são mais frescas, essas geralmente têm menos óleo essencial, né? E ela também perde muito fácil. Então sabendo disso, olha que interessante, sabendo disso eu sei, né, que se eu colocar no começo da preparação, ela com o calor, a fervura, ela vai perder esse óleo, então a finalidade dela vai ser nenhuma, porque até a questão de cor visual vai se perder. Então, o que eu entendo com isso? Que coentro, cebolinha, salsa, hortelã e manjericão também, ele é mais resistente, tem mais aroma, mas melhor no final sempre, tá? Ou fresco, né? Não cozinha. Um ceviche, por exemplo, numa salada eu coloco tudo isso fresco. Aí eu posso colocar no começo, entendeu? Mas esse entendimento me permite já evitar um erro grande, ok? Olha, uma curiosidade aqui, acho que é isso que eu queria falar. Vocês sabiam que, apesar da variedade que existe ser imensa de ervas frescas, né, e ervas aromáticas e bulbos, vamos botar que 90% dessas conhecidas e usadas, né, dessas ervas conhecidas e usadas, são pertencentes a 3 famílias apenas, né? Então elas são tudo meio parente. Então tem as umbelíferas,
né? Deixa eu peço o caderno aí que eu quero ver quais são. Aqui o caderno que eu anotei. Eu vou mostrar para vocês. Umbelíferas. Umbelíferas, segure para mim. Umbelíferas é o aipo, o salsão, a salsa, né? A erva doce, o cerefólio, o cominho. Então, anatomicamente eles são parecidos, mas cada um tem sua característica de aroma e sabor muito próprio. Aí eu vou ter também as labiatas. Labiatas, quem é da família das labiatas? As ervas, as de sabor mais forte, né? De sabor de aroma mais forte, né? Que são mais secas, como eu disse. Que é o afavaca, o alecrim, a manjerona, o manjericão, o louro, a sálvia, o tomilho. E as liliáceas, né? Que na verdade não são ervas. Essa aqui, a cebolinha pode ser chamada de erva? Será? A cebolinha é um caule, né? Não é uma folha. Então não vamos dizer que ela é uma erva, ela é uma liliácea. Liliácea, né? Ela é da família da cebola, do alho, são todas da mesma família. Mas que são, vamos dizer, plantas aromáticas. Aqui já são bulbos, aqui é um caule, né? Aí aqui são folhas. Então são 3 famílias dominantes. Curioso isso, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai aumentando nosso conhecimento, é bem bacana. Quanto mais tempo eu deixo fervendo dentro do molho, mais forte fica aquele gosto. Então eu posso amarrar essas ervas como um buquê garni, né? Que é uma mistura de ervas. Eu posso colocar lá desfolhado, como eu boto num manjericão, num molho de tomate, ou um tomilho, um alecrim. Eu posso usar isso no final como um decorativo, que é mais a característica das ervas mais hidratadas que eu falei, que é o coentro, a salsa, o salsão. Eu coloco mais no final, porque elas têm uma concentração menor de óleo essencial, né? E elas se perdem muito fácil. Então eu geralmente pico um pulo do gato aqui, galera. Algumas ervas, algumas ervas frescas eu não posso picar demais, que além de eu perder, porque quanto mais eu pico, mais eu exponho as células, né? E mais ela vai entrar em contato com o ar e vai oxidar e vai evaporar esse óleo essencial. Então, por exemplo, o coentro, a hortelã, a cebolinha, eu de preferência eu dou um corte nela, bem fininho ou mais grosso, mas eu dou um corte. A salsa eu posso bater mais, porque a salsa ela é mais decorativa, né, do que aromática, né? Então quanto mais picadinho, mais bonito fica. Uma manha legal é lavar a salsa dentro de um paninho, picada, né? Bacana, hein? Isso aí eu só aprendi num alta 5 estrelas lá, um restaurante que eu trabalhei. Então isso é manha de altos chefes aí. Porque a salsa, quanto mais eu pico a erva, por isso que eu não recomendo picar o coentro. Aqui a gente tem um costume de picar coentro igual pica a salsinha. Né? Porque não tem esse conhecimento. E o coentro mela, ele é mais aquoso, né? Ele tem mais água dentro da célula do que a salsa. A salsa é mais seca, a folha. Então, quanto mais eu pico, mais eu solto essa água. E a água mela, né? E o coentro, além de perder o gosto, ele vai melar muito fácil. Então, para eu guardar ou para usar como decoração, ele fica pior. A salsa, o que ela mela? Aquela água com a clorofila que está nela. Então, se a salsa eu picar, pôr num paninho, num tecido, né? Num perfex, enfim, e lavar ela numa água corrente, torcendo o pano, até soltar toda aquela clorofila verde, quando eu abrir, eu tenho uma salsa sequíssima, né? Soltinha, para eu usar na decoração de um prato. Isso é manha de alta gastronomia, cara. É bacana isso aí.